Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nesse momento, eu queria, junto desse texto, que todos nós separássemos um momento do culto para orar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Então eu vou pedir para que a igreja ore silenciosamente agora pelo perdão. E depois, em seguida, eu gostaria que o nosso irmão Matias fizesse uma oração, quebrando o silêncio e encerrando assim este momento. Ore pelo perdão. Mais uma vez, vamos para o nosso texto de hoje. Vamos meditar em Romanos, capítulo 11. Eu acho que eu disse para a Fernanda versículo 11, né, Fernanda? É do 7 ao 24, mas não tem problema. Romanos 11, do versículo 7 até o 24. Tem bastante texto. Eu quero ler também junto com os irmãos, junto com as irmãs. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Romanos 11, do versículo 7 até o versículo 24. Diz assim: Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhou para os seus ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se as transgressões deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riquezas para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver se de algum modo posso incitar a emanação do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira? Não te glories contra os ramos, porém, se te glorias, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te consobedeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se fosses cortados daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, tanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que não são ramos naturais. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus,
Pai, neste momento, venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que neste momento possamos ouvir a Tua voz, que neste momento possamos abrir os nossos corações e a nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Não endureça os nossos corações, mas que nós possamos receber a Tua mensagem, que ela gere frutos em nossa vida, que nós possamos, de fato, Senhor, receber aquilo que Tu tens para nós. Obrigado, Senhor. Usa-me, apesar das minhas limitações, e que a Tua igreja seja abençoada pela Tua mensagem, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Voltando mais uma vez, estou eu aqui em Romanos. Já deu até saudade, né? Fazia tempo que a gente não lia Romanos. Mas vamos continuar a série de leituras da carta aos Romanos. E para os que não lembram, a gente já viu que Paulo escreveu aos Romanos, primeiro porque ele nunca esteve lá e ele queria apresentar o seu evangelho para aquela igreja, mostrando que o evangelho que ele prega, de fato, é o evangelho de Cristo, e não algum evangelho diferente ou algum evangelho fraudado, como alguns acusadores o acusavam. E Paulo ele vem tratando, desde o capítulo 9, dos eleitos de Deus. Porque, anteriormente a isso, Paulo disse que a salvação, o presente de Deus, não pode ser perdido. Porém, o leitor, obviamente, ao olhar a situação de Israel, diria: como não pode ser perdido se o próprio povo judeu rejeitou o Messias? Eles perderam a oportunidade da salvação. E Paulo, então, vai esclarecer que, na verdade, os escolhidos de Deus, ou o povo de Deus, não é apenas quem é judeu de sangue, mas aquele que crê no Deus que enviou Jesus, o seu Filho. Então, de certo modo, é povo de Deus todo aquele que segue a Cristo. É Israel, ou como Paulo vai dizer, o Israel de Deus é formado de todos aqueles que amam a Cristo, que seguem a Cristo, que devotam as suas vidas a Cristo. E Paulo vai dizer que o povo ele se perdeu em meio à busca por Deus. O povo judeu ele estava tão certo de que eles mereciam o favor de Deus, de que eles, por serem guardiões da lei, por terem sido o único povo em que Deus se revelou claramente, eles então se orgulhavam desses fatos e achavam que Deus então iria salvá-los, apesar de qualquer coisa. É como se eu dissesse que porque eu sou filho de pais crentes, eu então mereço o favor de Deus. E Deus com certeza irá me salvar, porque meu pai e a minha mãe, os meus avós, todos eles são cristãos. E Paulo vai dizer que não é bem assim. Paulo vai dizer que essas pessoas que estavam apegadas à lei, ou como se Deus devesse alguma coisa a elas, porque eles são escolhidos, essas pessoas foram justamente as pessoas que perderam o Messias quando ele veio à Terra. Porque, de fato, a sua incredulidade provou que eles não eram parte do povo. Só que, de novo, isso não significa que todo o Israel foi rejeitado. E agora Paulo vai tratar do Israel étnico, do Israel nação, do povo de Israel. Paulo, ele usa o seu próprio exemplo nos primeiros versículos para dizer que Israel não foi de todo rejeitado porque ele mesmo era judeu. Se Israel tivesse sido toda rejeitada, Paulo não teria se convertido. Deus, o próprio Jesus, não teria aparecido para Paulo e transformado a vida de Paulo. Paulo teria permanecido na sua rejeição ao Evangelho, mas não foi isso que aconteceu. E agora eu quero que os irmãos e as irmãs pensem no cenário atual, tanto de Israel quanto da igreja. O que a gente vê? A gente vê idolatria, e aqui eu não estou falando exclusivamente do catolicismo, onde há a prática de adoração às imagens, mas no meio evangélico também. Existem muitas igrejas onde os apóstolos, os pastores, são reverenciados a ponto de serem donos daquela igreja. São pessoas que você não pode levantar nenhum questionamento, porque senão você está indo contra a palavra do apóstolo. Você está indo contra a visão que Deus deu àquele apóstolo. Nós vemos muito misticismo. De novo, a gente tende a olhar no quintal dos outros. A gente tende a olhar para o catolicismo e falar: olha lá, eles têm água benta. Isso é misticismo, isso é paganismo. Mas muitas igrejas têm o óleo, que é mágico. Porque o óleo, se você comprar e colocar e consagrar, de repente ele faz mágica. Ou a gente tem o lenço da bênção, o lenço que foi derramado sobre a água em que o pastor orou.
O copo de água em cima da TV, há muitos anos atrás, hoje não dá mais para pôr um copo em cima da TV, mas há muitos anos atrás tinha essa prática. Se você entrar na internet, você vai ver diversas coisas, canetas, vendendo como canetas abençoadas, canetas ungidas, e as mais diversas situações. Então nós vemos uma promessa de um Deus vazio, uma promessa de uma religião que se baseia em conquistar coisas materiais. E no judaísmo nós vemos uma esperança vã, uma esperança em um Messias que já veio, uma esperança no Messias que já morreu e já ressuscitou, uma esperança em alguém que já veio, já se mostrou, e eles simplesmente perderam de vista. Em ambos os casos, tanto o que Israel buscava, quanto o que a igreja busca, nenhum deles, por mais que guardassem as suas tradições, por mais que guardassem os seus costumes, nenhum deles alcançou o favor de Deus. Todos eles se desviaram. Ambos buscavam a plenitude de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, mas eles não tiveram isso. E por que eles não tiveram isso? Porque os seus corações não estavam voltados a Deus. Estavam voltados às suas tradições, aos seus ensinamentos, à sua própria religiosidade, mas não estavam voltados a Deus. Enquanto o ser humano buscou a salvação nas suas obras, no quanto ele faz para Deus, no quanto ele realiza para Deus, ele só encontrou perdição. No versículo 7, nós vemos que o que Israel buscava não alcançou, mas a eleição, ou seja, a escolha de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus, conseguiu isso, enquanto os demais foram endurecidos. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 26, depois de Jesus contar que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, e aqui ele não estava dizendo que era impossível, só que era extremamente difícil, por conta ao apego às riquezas. Ao dizer essas coisas, perguntaram para Jesus: então Jesus, como é que pode alguém ser salvo? Porque se nem mesmo o rico, que tem acesso aos melhores lugares na sinagoga, se nem mesmo o rico, que tem acesso a todos os estudos, especialistas, aos mestres da lei, se nem ele pode ser salvo, ou se até mesmo para ele é difícil ser salvo, o que dirá do povo que não sabe ler? O que dirá do povo que não tem esse mesmo privilégio? Jesus vai dizer: então, gente, pois é, vocês pegaram a questão. Para o homem é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. E o que Jesus está dizendo aqui? Enquanto vocês estiverem achando que vocês vão se salvar pela sua santidade, pelo quão bonzinhos vocês são, vocês vão se frustrar, porque é impossível que vocês salvem a vocês mesmos. Mas para Deus não. Deus é capaz de te salvar. Ele é o único que é capaz de te salvar. Então os que buscam alcançar a Deus pelos seus próprios meios são esses que foram endurecidos. Os que usavam do nome de Deus para criar o seu próprio caminho, esses foram os endurecidos. Por causa do orgulho das pessoas, eles não foram capazes de ver aquilo que estava claro e diante dos seus olhos. Por causa da sua piedade religiosa, eles foram incapazes de ver o Messias na sua frente. Mas aí vem a pergunta: será que o fato deles terem tropeçado, deles terem caído, foi definitivo? Então quer dizer que Israel agora esquece, acabou a chance de Israel? Paulo vai dizer que não. No versículo 11, ele vai traçar uma diferença entre tropeçar e cair. Ele vai dizer que de fato eles tropeçaram. Mas, será que eles tropeçaram para que caíssem? E a linguagem que ele faz aqui é porque o cair seria algo definitivo. O tropeçar não. Quem tropeça ainda pode levantar. Agora, na linguagem de Paulo, se alguém cai, ali permanece. E ele está dizendo que, de modo nenhum, não é porque o povo rejeitou a Deus que o povo vai permanecer na incredulidade. Mas o propósito de Deus, diante da incredulidade desse povo, era justamente nos salvar. Se Israel rejeitou a Jesus, foi para que a porta do evangelho aos gentios fosse aberta. Até mesmo a queda do povo de Deus foi por um propósito maior, o de abençoar todas as nações da terra.
Quem aqui lembra aquela promessa que Deus fez a Abraão? Lá no meio do livro de Gênesis, uma das promessas que Deus fez, além de dar a terra, foi de que através dele e da descendência dele, seria bendita todas as nações da terra. E aí eu pergunto, quantas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, você vê algum judeu evangelizando alguém de outra nação? Quantas vezes será? Eu só vi uma, o caso de Jonas. Só que Jonas não vai por vontade própria. Ele vai porque foi forçado. Então aquilo que Deus prometeu para Abraão, abençoar todas as nações, levar a revelação de Deus aos perdidos, aquilo só foi cumprido porque Jesus veio romper a barreira entre o ser humano e Deus. Porque se a barreira permanecesse, os gentios permaneceriam na sua cegueira. Então o tropeço deles, do povo de Israel, veio para que a gente fosse levantado. Assim como a queda de José aconteceu para que ele salvasse a sua família. E é muito importante entender que Paulo está fazendo uma generalização do povo, mas ele não está tratando do judeu especificamente. E isso é um ponto importante, porque a má compreensão do que Paulo está dizendo aqui gerou perseguição ao povo judeu. O que Paulo está dizendo é que Israel não foi de todo rejeitado por Deus, porque Deus sempre preserva uns poucos para si. O povo judeu não foi rejeitado porque é judeu, mas porque endureceu o seu coração, porque rejeitaram a salvação do Messias. Em Deuteronômio 32, versículos 20 e 21, Deus vai dizer que ele esconderia o rosto do povo. E ele diz: verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aqueles que não é povo, ou com aquele que não é povo. Com uma nação tola, os despertarei a ira. Deus está dizendo assim, esse povo que se orgulha de ser chamado povo de Deus, esse povo que bate no peito para dizer, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, esse povo me rejeitou porque escolheu os seus próprios ídolos. Eles criaram um Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Adoraram outros deuses, esqueceram-se do seu Criador, mas porque eles iam todos os dias no templo, ou toda semana no templo, eles achavam que estava tudo bem. Chegou um momento da história de Israel, que no mesmo templo havia o altar para Deus e o altar para sacrifícios pagãos, dentro do templo. E eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que se eles fossem na igreja domingo após domingo, então eles poderiam viver uma vida do jeito que eles quisessem. Porque no domingo, quando o sacerdote fizesse o sacrifício, ou no sábado, eles então seriam perdoados. Mas não é assim que funciona. O externo, o exterior, o comportamento, a nossa religião, ela só é verdadeira se ela for um reflexo da nossa conversão do coração. E Paulo vai dizer que Deus fez isso para gerar ciúmes no povo. Mas como assim ciúmes? Do mesmo jeito que alguém que se vê sendo rejeitado por falta de empenho na relação, imagine um casal, onde um dos dois começa a dar pouca importância para o relacionamento. Trata o outro de qualquer forma, não dá muito tempo, não dá muita atenção. Então, logicamente, a relação vai se esfriando. Né? E a outra parte que está sendo rejeitada, ela então simplesmente passa a não dar mais atenção. Simplesmente termina com aquilo. Acabou. E aí vai viver a sua vida. A parte que estava causando esse desconforto, então começa a se sentir enciumado. Por quê? A pessoa está seguindo a sua vida sem mim? Como assim? O povo de Israel, de repente, poderia olhar para os gentios, como assim esse povo está sendo salvo? Como assim Deus está agindo no meio desse povo? Como assim Deus, que antes agia somente no nosso meio, agora está salvando essa gente? Essa era a intenção, esse é o ciúmes que Paulo está falando. Se o pecado do povo escolhido resultou em bênção para o resto do mundo, se o pecado deles, se a rejeição deles foi com o propósito de nos abençoar,
foi para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Então esse ciúme que Deus quer causar nele pode se resultar em algo ainda maior. E essa é a esperança de Paulo. O propósito maior do Pai em tudo isso é a salvação final do povo judeu, para que eles se juntem também com os gentios. Porque se antes eles se afastavam daqueles que não eram judeus, se achavam superiores, agora Deus quer fazer aquilo que ele prometeu a Abraão: juntar judeu, juntar gentio. Porque em Cristo não há mais separação, não há divisão, como nunca deveria ter havido. Em Cristo todos somos filhos de Deus. Irmãos, todos somos co-herdeiros de Cristo. No momento, o verdadeiro Israel contém muito poucos judeus que são, de fato, cristãos. Mas Paulo parece dar a entender que o futuro é glorioso e será alcançado a partir da plenitude dos judeus, como ele chama. Então, ele vai se dirigir especificamente a nós, dos versos 13 a 14. Ele vai dizer que uma parte importante do seu ministério é justamente isso: é ministrar aos gentios para que Israel também seja salvo. Para que através do exemplo da igreja de Cristo, Israel se converta. E agora Paulo vai fazer uma comparação, no versículo 12, de menos para mais, do menor ao maior. Se Deus então traz vida a partir da morte do seu povo, quanto mais vida e luz ele não pode trazer a partir da vida do seu povo. E é algo semelhante ao exílio, quando Deus fez com que o seu povo capturado fosse trazido de volta. O propósito do exílio do povo de Israel foi justamente para que o povo se arrependesse e clamasse a Deus. E Deus já, de antemão, disse: eu os ouvirei. Depois de 70 anos, eu os trarei de volta. E aqui, Paulo usa duas metáforas. A primeira metáfora que Paulo vai usar vem de Números 15, 17 a 21. Quando, depois de entrar na terra prometida, o povo de Deus, os israelitas, começaram a pegar as primícias da massa que era usada para assar o pão deles e oferecer isso a Deus, Paulo diz que a partir dessas primícias, todo o resto da massa que eles não ofereciam a Deus, ficava sagrado. E isso também fazia parte da tradição rabínica, da lógica dos rabinos. A partir de um ponto que você oferecia a Deus, vamos pegar nosso exemplo prático aqui, o dízimo. Vamos supor que não é isso que a gente faz, não é isso que isso significa. Mais um exemplo. Vamos dizer que eu entreguei a Deus 10% para santificar todo o meu dízimo. A partir daquela oferta, todo o resto do que eu consigo, do que eu tenho, dos meus bens, é então santificado a Deus. De novo, não é isso que significa o dízimo, porém, só para ficar fácil da gente entender o que acontecia com as primícias. Quando uma parte da massa era separada para o Senhor, toda a massa era santificada. E esse era o pensamento que os rabinos tinham, e aparece em 1 Coríntios 5,6 algo semelhante, quando Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de pecado na sua vida, um pouquinho de pecado na sua rotina, vai acabar contaminando toda a sua vida. Muitas vezes, acho que na maioria das vezes, o pecado ele começa quase que imperceptível. É uma concessão que você dá aqui, é uma concessão que você dá ali. Quando você vai ver, você está fazendo aquilo sempre. E a segunda metáfora de Paulo é da raiz. Se a raiz é sagrada, ou seja, se a raiz sustenta, os ramos então também serão sustentados. A raiz de uma planta vai determinar que tipo de planta aquela árvore é. Então, se uma raiz é santa, tudo aquilo que ela produzirá, todos os galhos que sairão a partir daquele tronco, daquela raiz, deverão ser santos. Por causa de Abraão, de quem tanto Israel quanto os gentios são filhos, todos os que creem em Cristo, todos os descendentes espirituais de Abraão, todos eles nascem da raiz santa
e são então ramos santos. Não é porque Abraão foi justo, não é porque Abraão é a raiz, mas porque Abraão creu, e nós já vimos isso em Romanos, porque ele creu, isso lhe foi acreditado por justiça. A fé de Abraão foi usada para declarar Abraão justo, porque ele não era justo, ele era pagão, ele tinha deuses. Ele falhou muitas vezes, e a Bíblia nos mostra cada uma dessas vezes. Então nós não temos, diferente dos judeus, em nossa história, em nossa linhagem, no nosso passado, nada além de perdição, porque nós não fazíamos parte dessa árvore. Nós éramos uma outra planta. E Paulo vai chamar essa planta de oliveira brava. Uma planta que não dava frutos, uma planta que estava morta, que não produzia nada. Enquanto Israel era a oliveira que tinha vida, que produzia frutos. Então, a partir desse momento, nós todos aqui, a não ser que você seja judeu, viemos de um lugar onde não havia salvação, onde não havia esperança. Todos nós fomos salvos de forma sobrenatural. Deus nos colocou como parte do seu povo. Nós não entramos lá. Foi Deus que nos tirou de onde nós estávamos e nos colocou aonde Ele queria que nós ficássemos, no seu povo. Enquanto alguns faziam parte desse povo, mas também não davam frutos, esses foram cortados, foram quebrados, Paulo vai dizer. E o aviso de Paulo com essa analogia, com essa metáfora, é que nós não podemos ficar orgulhosos, porque nós somos cristãos, porque Deus nos escolheu, porque meus pais são cristãos, porque eu vou à igreja todo domingo. Porque nós não merecemos nada disso. Não foi por causa de nós que Deus nos escolheu. Foi apesar de nós. E se hoje nós estamos no povo de Deus, é por causa da misericórdia de Deus. É verdade, de fato, que Deus arrancou, como Paulo vai dizer, alguns ramos, para que nós fôssemos colocados no lugar. Mas não foi porque Deus estava brincando de quem é melhor do que quem. Eles caíram e foram quebrados por causa da incredulidade deles. E aí vem o nosso questionamento. Será que eu sou incrédulo? Ah, não, eu acredito em Deus. Eu vou na igreja. Eu acredito em Jesus Cristo. Será mesmo? Quando nós enfrentamos um problema, nós confiamos que aquele problema está nas mãos de Deus? Que Deus vai nos ajudar a resolver aquilo? Ou a gente se desespera? Ou a gente simplesmente fica sem chão? Será que quando algo de ruim acontece nas nossas vidas, a gente está tranquilo porque Deus está no controle? Ou a gente desaba, chora, pede misericórdia e acha que está tudo perdido e agora acabou? Então, aqueles que foram quebrados por causa da sua incredulidade. E isso deveria ser motivo não de orgulho. Ó, tá vendo? O judeu saiu para que eu pudesse entrar. Não. Isso deve ser motivo de temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará a gente. O Deus que é bom e misericordioso e salva pessoas que não fizeram nada para merecer isso, é o mesmo Deus que é santo, que é justo e que condena aquelas pessoas que se recusam a servi-lo, que se recusam a ver o caminho em que Deus diz, ó, não vá por aí. Ó, muda de rota. Isso vai te levar à morte. Se arrependa. Cristo deu a vida para que você vivesse. Se arrependa dos seus pecados. Todo aquele que nega o apelo de Deus, Deus corta fora. E embora Deus eleja os seus, e eles nunca se percam, e isso é muito usado por alguns, ah, Deus me escolheu, se Deus me escolheu, Ele vai me salvar de qualquer jeito. Embora seja fato que Deus nos escolha e garanta a nossa salvação, você não tem como saber qual é o seu futuro, eu não tenho como saber qual é o seu futuro, não tem como eu te dizer, você vai permanecer firme até o fim. Eu espero que sim, mas não tem como eu te dizer. Não tem como eu te garantir. Não tem como eu garantir que eu permanecerei firme até o fim.
o que nós fazemos é pedir a misericórdia de Deus. Porque homens e mulheres muito maiores, muito melhores, muito mais sábios do que nós caíram e nunca mais voltaram. Então, o que nos sustenta diante da presença de Deus é a raiz, é Cristo, não sou eu. Paulo termina então dizendo que o povo judeu, aqueles que foram cortados, se não permanecerem na incredulidade, eles serão colocados de volta. Porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava, e esse é o nosso caso, e foi colocado numa oliveira boa, se você que não merecia, se você que não era parte do povo, se você que não é como diz o Antigo Testamento, a menina dos olhos do Senhor, se mesmo assim Deus teve misericórdia de você, teve misericórdia de nós e nos colocou, e nós nos passamos então agora a ser amados do Senhor, por que você acha que Ele não fará isso com o seu povo? Por fim, eu queria terminar com alguns pontos para a gente levar para a nossa semana. O primeiro deles é que a nossa fé, ela é um presente de Deus e não uma recompensa. A nossa fé nunca será uma recompensa. Alguns acham que sim, por conta do galardão, por conta de que todos serão julgados segundo as suas obras no juízo final. Mas a fé, ela é descrita como sendo um dom. A graça é o presente que vem por meio da fé. E tanto a graça quanto a fé são presentes. Não por obras, como Paulo vai dizer em Efésios. Para que você não sinta orgulho e diga, nossa, como eu sou lindo, como eu sou bom, como eu sou incrível, olha que crente incrível que eu sou. Não. É para que a gente possa fazer como o publicano, bater no peito e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Quando a fé é nos dada, quando a graça é nos dada, é para que a gente reconheça os nossos pecados. E reconhecendo os nossos pecados, clame a Deus por misericórdia. Então Ele nos concede de graça. Por isso que a fé, por isso que a graça é chamada de presente. Segundo ponto é que Deus transforma o mal em bem. Então às vezes a gente não entende, né? Por que Deus está rejeitando o seu povo até agora? Por que Israel foi para o exílio? Por que Israel agora está num conflito eterno e não aceita o Messias? Eles têm a Bíblia, eles têm a revelação. Por que eles se recusam a aceitar a Deus? Todo mal usado por Deus é usado para um bem proveitoso. A gente às vezes não entende. José, quando foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, depois de virar governador do Egito, vira para os seus irmãos e fala, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. E ele não diz que os seus irmãos o enviaram, porque os irmãos o venderam. Mas ele diz, o Senhor me enviou aqui na frente de vocês, para que vocês não morressem de fome. Então até no mal, até no meio do pecado, até na rejeição das pessoas, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se a gente confiar nisso de fato, se a gente acreditar nisso de fato, então a nossa vida com Deus será muito, mas muito melhor. Porque vão vir problemas, vão vir tempestades, mas porque a nossa casa está firme na rocha, ela não vai cair. Terceiro ponto, não despreze os perdidos, porque você não é melhor do que eles. Eu já vi alguns pastores, alguns pregadores, falarem dos não crentes, dos não cristãos, com soberba, como se eles fossem melhores do que aqueles que não creem em Cristo. Eu já vi muitos não falando, mas se comportando como se aquelas pessoas que estão lá fora não fossem nada, fossem menos do que qualquer um deles. Isso não é verdade. Os perdidos, eles são tão importantes quanto nós. Eles são tão ruins quanto nós. E tão bons quanto nós também. Porque antes nós estávamos lá.
Antes nós éramos os que rejeitavam a Deus. Antes nós éramos os que ouviam isso aqui, liam esse livro e falavam, isso aí é mó besteira, não há nada a ver. Que papo chato, que coisa esquisita, isso não é para mim. Nós éramos essas pessoas, nós éramos os incrédulos. Ninguém nasceu salvo. Por isso, não despreze os perdidos. Pelo contrário, tenha empatia. Porque o perdido hoje pode ser o salvo amanhã. Você não sabe quem Deus quer salvar, quem Deus vai salvar. E o que Deus fez por você, Ele pode muito bem fazer por qualquer outra pessoa. Assim como o lugar que Deus te colocou, Deus pode tirar você desse lugar. Quarto ponto. Não condene ou não julgue o pecador, julgue o seu pecado. Eu vi esses dias um vídeo de um youtuber que ele é bodybuilder, esses caras grandão, né? E ele falou que uma coisa que ele aprendeu é que nós temos que abominar o pecado, condenar o pecado, julgar o pecado, não aceitar o pecado, mas jamais devemos condenar a pessoa que pratica o pecado, porque nós não conhecemos o futuro daquela pessoa. Nós não sabemos se ela vai permanecer na sua incredulidade. Nós não temos o poder de mandar ninguém para o inferno, nem tirar ninguém de lá. Então nós condenamos sim as ações, mas jamais temos o direito de condenar, como muitos fazem por aí, e dizer, não, você vai para o inferno. O máximo que nós podemos dizer é, você, se não se arrepender, de fato, você irá para o inferno. Mas jamais eu vou poder jogar alguém no inferno, condenar alguém no inferno. Porque, de novo, no passado era eu. Era eu que estava ali. Era eu que estava pecando. Eu que estava indo para o inferno no passado. E nem por isso eu estou indo hoje. Então, cuidado com o julgamento. Não passe a mão do pecado, não faça vista grossa ao pecado, mas ame o pecador. Tenha empatia pelo pecador, acolha o pecador. Corrija se for necessário. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão da palavra de Deus, mas ame. Porque Deus mandou a gente amar até os nossos inimigos. Então ame. Quinto ponto, Deus sabe cada um dos seus filhos que foram, estão sendo e serão salvos. De novo, é Deus quem sabe, você não. E por último, Deus é poderoso para te tirar da oliveira brava e colocar na oliveira boa. Se por acaso eu perceber que eu não faço parte do povo de Deus, ainda que eu venha à igreja, ainda que eu tenha a Bíblia em casa, ainda que eu leia, cante louvores, Deus é poderoso para mudar a minha situação, a sua situação. Deus é poderoso para te salvar. Nós já vimos em todos os nossos estudos aqui na Carta aos Romanos que Deus está à distância de um arrependimento. Deus está à distância de uma entrega sincera, de uma escolha sua. Escolha a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Só precisa disso. Você não precisa ofertar na igreja. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Apenas crer em Jesus Cristo. E Ele pode mudar essa situação de perdição para salvação. Que Deus nos ajude a analisar a nossa vida, a medir a nossa vida, a pesar a nossa vida e entender se de fato nós estamos com Cristo, comprometidos com Cristo, ou se a gente está só brincando de ser crente. E mais, não só brincando de ser crente, como julgando as outras pessoas que não são. Amém? Vamos